fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema canta com emoção a história do nosso eterno folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema canta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha, filho de seu Exídio e Dona Leonor, nasceu em Juí, no Rio Grande do Sul. Viveu em Açaí, estudou em Maringá, Colégio Marista e Gastão Vidigal, cultura para o carnaval. Ele passou por várias profissões. Foi jornaleiro, engraxate, jogador de futebol. Serviu nas Forças Armadas na Revolução de 64. Se acha isso pouco, Braguinha que sufoco na estrada fez até um parto. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Estava escrito nas estrelas que Abiru era o destino do nosso folião. Como nossa fanfarra e foi juiz de paz casando 300 pra mais. No PUC ele foi diretor, de Abiru ele administrou. Foi presidente do nosso Mobral e pelo povo fundou um jornal. Ele casou com Dona Carmen, professora, atleta, brilhou no bolão. Com todo esse talento ela ainda teve tempo e trouxe 4 filhos pro casal. Roberto, Carmen, Gleice e Paulo, de camarote curtiram com muita emoção. 16 do Braguinha, mais 3 com a Carminha, os prêmios melhor folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha, filho de seu Exídio e Dona Leonor, nasceu em Juí, no Rio Grande do Sul. Viveu em Açaí, estudou em Maringá, Colégio Marista e Gastão Vidigal, cultura para o carnaval. Ele passou por várias profissões. Foi jornaleiro, engraxate, jogador de futebol. Serviu as Forças Armadas na Revolução de 64. Se acha isso pouco, Braguinha que sufoco na estrada fez até um parto. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Estava escrito nas estrelas, de Abiru era o destino do nosso folião. Formou nossa fanfarra e foi juiz de paz casando 300 pra mais. No PUC ele foi diretor, de Abiru ele administrou. Foi presidente do nosso Mobral e pelo povo fundou um jornal. Ele casou com Dona Carmen, professora, atleta, brilhou no bolão. Com todo esse talento ela ainda teve tempo e trouxe 4 filhos pro casal. Roberto, Carmen, Gleice e Paulo, de camarote curtiram com muita emoção. 16 do Braguinha, mais 3 de Carminha, os prêmios melhor folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema canta com emoção a história do nosso eterno folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha,
filho de seu Exídio e Dona Leonor. Nasceu em Juí, no Rio Grande do Sul. Viveu em Açaí, estudou em Maringá. Colégio Marista e Gastão Vidigal, cultura para o carnaval. Ele passou por várias profissões. Foi jornaleiro, engraxate, jogador de futebol. Serviu nas Forças Armadas na Revolução de 64. Se acha isso pouco, Braguinha que sufoco na estrada fez até um parto. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Estava escrito nas estrelas que Abiru era o destino do nosso folião. Como nossa fanfarra e foi juiz de paz casando 300 pra mais. No PUC ele foi diretor, Abiru ele administrou. Foi presidente do nosso Mobral e pelo povo fundou um jornal. Ele casou com Dona Carmen, professora, atleta, brilhou no bolão. Com todo esse talento ela ainda teve tempo e trouxe 4 filhos pro casal. Roberto, Carmen, Gleice e Paulo de camarote curtiram com muita emoção. 16 do Braguinha, mais 3 com a Carminha, os prêmios melhor folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha, filho de seu Exídio e Dona Leonor, nasceu em Juí, no Rio Grande do Sul. Viveu em Açaí, estudou em Maringá. Colégio Marista e Gastão Vidigal, cultura para o carnaval. Ele passou por várias profissões. Foi jornaleiro, engraxate, jogador de futebol. Serviu as Forças Armadas na Revolução de 64. Se acha isso pouco, Braguinha que sufoco na estrada fez até um parto. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco de esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Estava escrito nas estrelas, Abiru era o destino do nosso folião. Formou nossa fanfarra e foi juiz de paz casando 300 pra mais. No PUC ele foi diretor, Abiru ele administrou. Foi presidente do nosso Mobral e pelo povo fundou um jornal. Ele casou com Dona Carmen, professora, atleta, brilhou no bolão. Com todo esse talento ela ainda teve tempo e trouxe 4 filhos pro casal. Roberto, Carmen, Gleice e Paulo de camarote curtiram com muita emoção. 16 do Braguinha, mais 3 de Carminha, os prêmios melhor folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha, é fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema canta com emoção a história do nosso eterno folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha, filho de seu Exídio e Dona Leonor, nasceu em Juí, no Rio Grande do Sul. Viveu em Açaí, estudou em Maringá.
Colégio Marista e Gastão Vidigal, cultura para o carnaval. Ele passou por várias profissões. Foi jornaleiro, engraxate, jogador de futebol. Serviu nas Forças Armadas na Revolução de 64. Se acha isso pouco, braguinha que sufoco na estrada fez até um parto. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Estava escrito nas estrelas. Reabiru era o destino do nosso folião, como nossa fanfarra. E foi juiz de paz casando 300 pra mais, no PUC ele foi diretor. Reabiru ele administrou, foi presidente do nosso Mobral. E pelo povo fundou um jornal. Ele casou com Dona Carmen, professora, atleta, brilhou no bolão. Com todo esse talento ela ainda teve tempo e trouxe 4 filhos pro casal. Roberto, Carmen, Gleice e Paulo, de camarote curtiram com muita emoção. 16 do Braguinha, mais 3 com a Carminha, os prêmios melhor folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha, filho de seu Exídio e Dona Leonor, nasceu em Juí, no Rio Grande do Sul. Viveu em Açaí, estudou em Maringá. Colégio Marista e Gastão Vidigal, cultura para o carnaval. Ele passou por várias profissões. Foi jornaleiro, engraxate, jogador de futebol. Serviu as Forças Armadas na Revolução de 64. Se acha isso pouco, braguinha que sufoco na estrada fez até um parto. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Estava escrito nas estrelas. Reabiru era o destino do nosso folião. Formou nossa fanfarra e foi juiz de paz casando 300 pra mais, no PUC ele foi diretor. Reabiru ele administrou, foi presidente do nosso Mobral. E pelo povo fundou um jornal. Ele casou com Dona Carmen, professora, atleta, brilhou no bolão. Com todo esse talento ela ainda teve tempo e trouxe 4 filhos pro casal. Roberto, Carmen, Gleice e Paulo, de camarote curtiram com muita emoção. 16 do Braguinha, mais 3 de Carminha, os prêmios melhor folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha a viver. O bloco do esquema canta com emoção a história do nosso eterno folião. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha, filho de seu Exídio e Dona Leonor, nasceu em Juí, no Rio Grande do Sul. Viveu em Açaí, estudou em Maringá. Colégio Marista e Gastão Vidigal, cultura para o carnaval. Ele passou por várias profissões. Foi jornaleiro, engraxate, jogador de futebol. Serviu nas Forças Armadas na Revolução de 64.
Se acha isso pouco, Braguinha que sufoco na estrada fez até um parto. É fácil falar, difícil fazer. Com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Estava escrito nas estrelas que Abiru era o destino do nosso folião, como nossa fanfarra. E foi juiz de paz casando 300 pra mais, no PUC ele foi diretor. De Abiru ele administrou, foi presidente do nosso Mobral, e pelo povo fundou um jornal. Ele casou com Dona Carmen, professora, atleta, brilhou no bolão. Com todo esse talento ela ainda teve tempo e trouxe 4 filhos pro casal. Roberto, Carmen, Gleice e Paulo, de camarote curtiram com muita emoção. 16 do Braguinha, mais 3 com a Carminha, os prêmios melhor folião. É fácil falar, difícil fazer, com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha, filho de seu exílio e Dona Leonor, nasceu em Juiz no Rio Grande do Sul, viveu em Açaí, estudou em Maringá, Colégio Marista e Gastão Vidigal, cultura para o carnaval. Ele passou por várias profissões, foi jornaleiro, engraxate, jogador de futebol, serviu as Forças Armadas na Revolução de 64. Se acha isso pouco, Braguinha que sufoco na estrada fez até um parto. É fácil falar, difícil fazer, com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Estava escrito nas estrelas, de Abiru era o destino, o nosso folião formou nossa fanfarra, e foi juiz de paz casando 300 pra mais, no PUC ele foi diretor. De Abiru ele administrou, foi presidente do nosso Mobral, e pelo povo fundou um jornal. Ele casou com Dona Carmen, professora, atleta, brilhou no bolão. Com todo esse talento ela ainda teve tempo e trouxe 4 filhos pro casal. Roberto, Carmen, Gleice e Paulo, de camarote curtiram com muita emoção. 16 do Braguinha, mais 3 de Carminha, os prêmios melhor folião. É fácil falar, difícil fazer, com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. É fácil falar, difícil fazer, com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha do pouco, Braguinha que sufoco na estrada fez até um parto. É fácil falar, difícil fazer, com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Estava escrito nas estrelas, de Abiru era o destino, o nosso folião formou nossa fanfarra, e foi juiz de paz casando 300 pra mais, no PUC ele foi diretor. De Abiru ele administrou, foi presidente do nosso Mobral, e pelo povo fundou um jornal. Ele casou com Dona Carmen, professora, atleta, brilhou no bolão. Com todo esse talento ela ainda teve tempo e trouxe 4 filhos pro casal. Roberto, Carmen, Gleice e Paulo, de camarote curtiram com muita emoção. 16 do Braguinha, mais 3 de Carminha, os prêmios melhor folião. É fácil falar, difícil fazer, com mais de 60 ele ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. É fácil falar, difícil fazer, com mais de 60 ele ensina
ensina a viver. O bloco do esquema conta com emoção a história do nosso eterno folião. Braguinha.